Sol aquece, mas Bright Feather não para. Ele anda, inclina a cabeça. Seus olhos varrem cada centímetro do solo com uma intensidade quase febril. Ele bica um seixo, vira uma folha seca e salta sobre um galho caído, apenas para verificar o que há por baixo. Nada escapa ao seu escrutínio. Ele não busca alimento, busca o desconhecido. Cada movimento é preciso, cada parada é um estudo. Ele estica o pescoço, fareja o ar e volta a caminhar com passos curtos e ritmados. O quintal é seu laboratório. Ele inspeciona a base da cerca, empurra um punhado de terra com as patas e observa o rastro que deixa no chão. A inquietude dita seu ritmo. Ele nunca permanece no mesmo lugar por mais de 5 segundos. Quando um inseto cruza seu caminho, ele o persegue, até a sombra de um arbusto, apenas para perder o interesse e retornar à sua busca principal. Ele gira sobre os próprios pés, analisa a direção do vento e volta a explorar o canto mais remoto do terreno. Para Bright Feather, o mundo é um quebra-cabeça que exige uma solução imediata. Ele avança, investiga, descarta e recomeça. O ritmo de Bright Feather diminui ao alcançar o canto sombreado perto da parede de pedra. Ali, o ar carrega um cheiro diferente, uma mistura de madeira queimada e poeira. Ele para. Seus pés tocam uma camada de cinzas cinzentas que ainda retém o calor do dia anterior. Ele inclina a cabeça, observando algo que pulsa sob a superfície. Com um movimento lento de suas patas, ele remove uma camada fina de cinza. O que surge abaixo faz seus olhos brilharam com uma intensidade nova. São faíscas, pequenas e vivas, que ainda dançam entre os restos carbonizados da lareira. O brilho alaranjado reflete diretamente em suas pupilas, fixando sua atenção total. Ele não se afasta. Pelo contrário, ele se inclina mais, sentindo o calor irradiar contra seu peito. As faíscas estalam, um som seco e rítmico que parece chamar por ele. Ele observa uma pequena centelha saltar, descrever um arco no ar e desaparecer na sombra. O fascínio toma conta de cada fibra de seu ser. Ele estica o pescoço, aproximando o bico a poucos centímetros do foco de calor. O ambiente ao redor parece perder a importância. O mundo agora se resume àquela luz trêmula. Ele permanece ali, estático, hipnotizado pela dança errática das brasas, enquanto o perigo silencioso começa a ganhar forma diante de seus olhos. A decisão está tomada. Bright Feather desvia o olhar das faíscas por um breve instante, apenas para escanear o chão em busca de uma ferramenta. Ele precisa de algo que possa estender seu alcance, algo que o mantenha seguro enquanto explora o calor. Ele caminha em semicírculo. Ele busca um graveto específico, rígido o suficiente para não dobrar, longo o bastante para manter uma distância prudente. Ele bica um pedaço de madeira, mas o descarta imediatamente. Está úmido e mole. Ele tenta outro, que se parte ao meio com um estalo seco. A frustração surge em seus movimentos, tornando-os mais rápidos e bruscos. Ele pula sobre uma pilha de folhas secas, encontrando um galho de carvalho retorcido e firme. Ele o levanta, balançando-o no ar para testar o equilíbrio. O graveto é perfeito. Ele o segura firmemente com o bico, sentindo a textura rugosa da casca. Com o instrumento em posição, ele retorna ao ponto de origem. Ele se posiciona diante das brasas, ajustando a postura. O galo inclina a cabeça, alinhando a ponta do graveto com a faísca mais brilhante. O ar vibra com a proximidade do contato. Bright Feather ajusta a garra esquerda, cravando-a na terra batida para ganhar estabilidade. Ele contrai os músculos do pescoço, preparando-se para o movimento súbito. A ponta do graveto treme levemente, traçando círculos erráticos sobre o brilho intenso das brasas. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pela respiração curta do galo. De repente, um som rítmico corta a quietude. O bater de patas contra o solo seco. O som se aproxima rapidamente, vindo da direção do pomar. Bright Feather trava o movimento. Ele vira a cabeça, os olhos fixos na origem do ruído. Entre as sombras das árvores, uma figura surge saltitando. É Mischief. O coelho avança com agilidade. Seus saltos curtos levantam pequenas nuvens de poeira. Ele para a poucos metros de distância, mantendo uma postura ereta e vigilante. Mischief observa a cena com atenção, seus olhos percorrendo o graveto estendido. Ele não se move mais, mas sua presença altera a atmosfera do local. Onde antes havia apenas a fixação solitária de Bright Feather,
Agora surge um obstáculo real. Mischief inclina a cabeça, as orelhas movendo-se para captar qualquer estalo vindo do fogo. Ele respira fundo, preparando-se para intervir. Mischief dá um salto curto e aterrissa exatamente entre o galo e a lareira. Ele planta as patas firmemente no solo, bloqueando a visão de Brightfeather sobre as brasas. O coelho estende as patas dianteiras, criando uma barreira física, enquanto seus olhos fixam-se nos do galo com uma intensidade rara. Ele respira fundo, o peito subindo e descendo rapidamente, e sua voz soa firme, cortando o ar parado do quintal. Brightfeather, afaste-se agora mesmo. O fogo não é algo que se possa controlar ou manipular. Ele consome tudo o que toca sem qualquer distinção. Mischief aponta para uma marca de queimadura antiga no chão, um lembrete silencioso do perigo que ele descreve. Ele dá um passo à frente, forçando o galo a recuar. Você não entende a natureza do que está cutucando. Um movimento em falso, uma faísca que salta para o feno seco, e tudo o que construímos aqui se transformará em cinzas, em questão de minutos. É uma imprudência que não podemos permitir. O coelho mantém a postura, as orelhas eretas e alertas. Mischief acompanha o movimento, mantendo-se como um escudo entre a curiosidade do amigo e a ameaça latente das brasas. O silêncio é pesado. Brightfeather solta uma risada curta, um som seco que parece arranhar o ar. Ele não recua. Em vez disso, ele inclina a cabeça para o lado, observando o coelho com um brilho de desdém nos olhos. Com um movimento lento e deliberado, ele contorna a barreira imposta pelo amigo, dando passos curtos e calculados. Ele sacode as asas, um gesto que espalha poeira ao redor, ignorando completamente a seriedade do alerta. Você sempre foi cauteloso demais, Mischief, diz o galo, sua voz carregada de uma confiança desmedida. Ele aponta o graveto para o centro das brasas, girando-o no ar como se fosse um brinquedo inofensivo. Olhe para isso. É apenas uma faísca insignificante, um brilho que mal consegue sustentar a própria existência. Ele dá mais um passo à frente, invadindo o espaço que Mischief tentava proteger. O galo estufa o peito, o silêncio no quintal torna-se absoluto. Brightfeather ignora a respiração ofegante de Mischief logo atrás. Ele fixa o olhar no centro da lareira, onde uma brasa solitária pulsa com um tom alaranjado intenso. O galo estende o pescoço, aproximando o graveto seco. A ponta da madeira treme levemente, não por medo, mas pela precisão do movimento que ele tenta executar. Ele ajusta o ângulo, como se estivesse diante de um instrumento delicado. O calor irradia contra seu bico, mas ele não recua. Ele avança mais 1 centímetro, e nem mantendo o foco absoluto. O graveto toca a superfície da brasa. No exato instante do contato, um som seco e agudo ecoa pelo quintal, semelhante a um galho quebrado sob pressão. É um estalo metálico, curto e definitivo. Brightfeather pressiona a ponta da madeira contra o núcleo incandescente, forçando a brasa a se fragmentar. Pequenas partículas de cinza sobem em espiral com o impacto. O galo mantém a pressão, observando a resistência da brasa ao ser cutucada. Ele não desvia o olhar. O som do estalo reverbera uma segunda vez, mais profundo, marcando o ponto de não retorno de sua ação. A estrutura da brasa cede. O estalo final não é apenas um som, é uma ruptura. No ponto onde o graveto pressiona a brasa, o oxigênio é subitamente injetado na reação química. Uma pequena chama antes contida ganha vida própria e salta no ar como um dardo alaranjado. O brilho súbito corta a penumbra do quintal, projetando sombras longas e distorcidas contra o solo. Brightfeather, que esperava apenas um movimento inerte de cinzas, vê a língua de fogo disparar para cima, passando a poucos centímetros de seu bico. O calor irradia violentamente contra seu rosto, forçando-o a piscar com força, e recuar o pescoço em um movimento espasmódico. Suas pupilas dilatam-se diante da luz inesperada. A chama não se apaga. Ela se estabiliza no ar por um microsegundo, desafiando a gravidade antes de começar a se espalhar. O galo solta um ruído curto, um grasnido de surpresa que morre na garganta. Ele tenta se afastar, mas seus pés tropeçam, na própria hesitação. O controle que ele acreditava ter sobre a situação evapora instantaneamente. A chama, agora alimentada pelo ar,
começa a lamber o espaço ao redor e Brightfeather percebe, pelo brilho intenso refletido em seus olhos, que o que ele provocou não obedece mais às suas ordens. Ele se agita, batendo as asas freneticamente. O calor súbito atinge as penas do peito de Brightfeather, forçando um recuo instintivo. Ele joga o peso do corpo para trás, mas seus pés não encontram firmeza no solo irregular do quintal. A garra esquerda desliza sobre uma pedra solta, perdendo a tração necessária para manter a postura ereta. O galo tenta compensar o movimento, estendendo as asas para os lados, mas o esforço apenas desestabiliza ainda mais sua base. Ele oscila, o centro de gravidade deslocado perigosamente para trás. O pescoço estica-se em um ângulo estranho enquanto ele busca um ponto de apoio no ar, mas não há nada além do vazio. Seus dedos agarram o chão, levantando pequenas nuvens de poeira e terra, mas o impulso para trás é forte demais. Ele gira o tronco, tentando desesperadamente girar sobre o próprio eixo para evitar o tombo, mas a inércia vence a tentativa de correção. O corpo inclina-se cada vez mais. A cauda baixa toca o chão, e ele sente o momento exato em que a gravidade assume o controle total. O horizonte, antes estável, começa a girar diante de seus olhos. Ele está suspenso no ar por um instante eterno, o corpo arqueado, totalmente entregue à queda que se aproxima. A gravidade reclama sua posse. Brightfeather despenca, o corpo girando em um arco descontrolado enquanto o ar assobia entre suas penas. Ele não consegue frear a trajetória. O carrinho de mão, posicionado estrategicamente no caminho, surge como o destino final daquela queda desastrosa. O impacto é seco e abafado. Suas garras atingem primeiro a borda metálica, fazendo o objeto vibrar com um som metálico agudo, antes de ele mergulhar profundamente no feno seco. O feno, empilhado em fardos soltos e quebradiços, cede sob o peso do galo, comprimindo-se como uma mola. Brightfeather afunda, sentindo as fibras secas e ásperas envolverem seu corpo, prendendo suas asas contra as laterais. Ele tenta se debater, mas cada movimento apenas faz com que os caules secos se emaranhem mais em suas penas. O cheiro de palha seca e poeira sobe instantaneamente, sufocando o ar ao seu redor. Ele está agora no centro de um receptáculo que, por sua própria natureza, é o combustível perfeito para o fogo, que ele mesmo provocou. O galo sente a instabilidade do carrinho, que balança sob o peso de sua queda, enquanto ele luta para encontrar um ponto de apoio firme entre a massa de feno. A cada tentativa de se levantar, ele apenas se enterra mais, sentindo a textura rústica do material contra a pele. O perigo não é mais apenas a chama, é a proximidade com o combustível. O carrinho de mão, já instável, começa a inclinar-se perigosamente para a esquerda. Brightfeather, ainda preso entre os fardos de feno, sente a estrutura metálica ceder sob o seu peso. O metal range contra o solo de pedra, um som agudo e estridente que corta o silêncio do quintal. A roda do carrinho trava em uma pequena saliência, forçando toda a massa a girar em torno de um eixo precário. O centro de gravidade desloca-se bruscamente. Com um estrondo metálico ensurdecedor, o carrinho vira de lado, batendo violentamente contra o chão. O impacto faz a estrutura vibrar, enviando ondas de choque pelo solo. O feno, antes contido, explode para fora do receptáculo, espalhando-se como uma onda amarela e seca por toda a extensão do pátio. A poeira sobe em nuvens densas, obscurecendo a visão e irritando as narinas. O carrinho, agora de cabeça para baixo, continua a deslizar por alguns centímetros, raspando o metal contra as pedras com um ruído seco e constante. Brightfeather é arremessado para fora, rolando junto com a massa de feno que se dispersa em todas as direções. O quintal que antes estava organizado transforma-se em um cenário de desordem física. Fragmentos de palha voam com a força do tombamento, cobrindo a área e criando um rastro de detritos. O caos está instaurado, e o combustível agora cobre uma área muito maior. A inércia assume o controle. Os fardos de feno, agora livres da contenção do carrinho, começam a ganhar velocidade sobre o declive do quintal. Eles não rolam de forma suave. Cada fardo, denso e pesado, golpeia o solo com um baque surdo a cada rotação, ganhando um ritmo frenético e imprevisível. Como barris gigantescos e desgovernados, eles ganham vida própria, cortando o espaço entre as árvores e os canteiros.
A trajetória é errática. Um fardo colide com uma pedra, saltando no ar antes de aterrissar com um impacto que faz a terra tremer. Mischief observa a cena, paralisado por um segundo, enquanto a massa de palha seca se aproxima rapidamente. O som é um ruído constante de atrito, um roçar seco e áspero que preenche o ar. Os fardos não seguem uma linha reta. Eles zigue-zagueiam, desviando de obstáculos e ganhando força a cada metro percorrido. A escala do problema aumenta a cada segundo, pois o caminho dos fardos aponta diretamente para onde o coelho está parado. O perigo é tangível. Mischief sente o deslocamento de ar à medida que o primeiro fardo passa raspando, levantando uma cortina de poeira e detritos que cega momentaneamente a visão. O maior dos fardos ganha um impulso final, cortando o ar em direção a Mischief. O coelho sente a pressão do ar deslocado contra o rosto. Num reflexo instintivo, ele impulsiona as patas traseiras com toda a força, lançando o corpo para a direita no exato instante em que o fardo passa. O impacto do fardo contra o muro de pedra produz um som seco e oco, fazendo pedaços de palha voarem como estilhaços. Mischief aterra desajeitado, rolando sobre a grama, mas recupera o equilíbrio num salto rápido. Ele solta uma risada curta, aguda e nervosa. O caos agora é total. O feno, antes organizado, está espalhado em uma teia de detritos que bloqueia a passagem. Mischief tenta dar um passo à frente, mas tropeça em um punhado de palha solta, perdendo a estabilidade novamente. Ele olha para Bright Feather. A situação escapou completamente das mãos dos dois. O quintal parece ter ganhado vida própria, com objetos tombados e detritos espalhados. O riso de Mischief morre ao perceber que a desordem física é apenas o começo. O terreno instável torna cada movimento um desafio. O silêncio que se segue ao impacto é breve, interrompido por um chiado agudo. Uma fina linha de fumaça cinzenta sobe do feno espalhado, serpenteando entre os fios de palha seca. Onde a faísca tocou, a cor da palha muda instantaneamente para um tom escuro e quebradiço. De repente, uma pequena língua de fogo surge, azulada na base e alaranjada na ponta. Ela não se apaga. Pelo contrário, ela se alimenta da secura do material. A chama lambe o primeiro fardo, devorando a superfície com uma rapidez implacável. O brilho alaranjado começa a pulsar, projetando sombras longas e distorcidas. O calor irradia em ondas, tornando o ar denso e difícil de respirar. A chama se divide, seguindo os caminhos da palha espalhada como veias em um mapa vivo. O fogo cresce, ganhando altura e intensidade, transformando o que era um monte de feno em uma barreira de luz incandescente. O som de estalos secos ecoa. A luz alaranjada agora domina o espaço, banhando o quintal em um brilho febril. O perigo não é mais uma possibilidade, é uma presença física que avança. As chamas se erguem, consumindo a palha com uma fome voraz, enquanto o calor se intensifica, forçando qualquer um por perto a recuar. O fogo ganha vida. Bright Feather entra em pânico ao ver a chama subir. Ele se posiciona sobre o foco do calor e começa a bater as asas com uma força desesperada. O ar deslocado pelas penas, em vez de sufocar o fogo, atua como um fole potente. A cada batida, o oxigênio alimenta a combustão. As faíscas, antes contidas, são arrancadas da base e lançadas ao ar em todas as direções. Elas descrevem arcos luminosos, assemelhando-se a fogos de artifício. Onde cada faísca toca o chão, uma nova língua de fogo surge instantaneamente. O quintal torna-se um mosaico de luzes saltitantes. Bright Feather tenta ajustar o ângulo das asas, mas o movimento frenético apenas espalha mais detritos incandescentes sobre o feno seco. O som das penas cortando o ar mistura-se ao estalar contínuo da palha sendo consumida. Ele recua, mas o fogo já cercou seus pés. O calor obriga-o a saltar, e a cada salto mais faíscas são projetadas para o alto. A tentativa de conter o desastre transformou-se no motor que acelera a destruição. O ar está carregado de cinzas e partículas em combustão. Bright Feather percebe que sua intervenção física só agravou o quadro, consumindo tudo com velocidade implacável. Uma faísca solitária, mais brilhante que as outras, desprende-se do turbilhão de chamas. Ela descreve uma parábola perfeita no ar, cortando a fumaça densa como um projétil incandescente. O trajeto termina com precisão matemática sobre a borda de um barril de madeira. O ponto de luz toca a superfície da água parada. O contato é imediato e silencioso.
Uma pequena bolha de vapor surge onde a brasa se extingue, mas o calor residual é transferido para a estrutura de madeira ressecada do barril. O material, já fragilizado pelo tempo e pelo sol, começa a ceder. A madeira emite um estalo grave, um som de fibra rompendo-se. O barril oscila. O centro de gravidade desloca-se. A água dentro do recipiente começa a balançar, criando ondas que batem contra as paredes internas. A estrutura de suporte range sob o peso. O barril inclina-se perigosamente para o lado, perdendo o equilíbrio. O líquido transborda, escorrendo pelas ripas laterais e atingindo as brasas. O efeito cascata começa. A umidade cria uma barreira de vapor e lama. O barril continua a inclinar-se, preparando-se para um colapso total. O estalo final ressoa pelo quintal. As fibras da madeira do barril cedem completamente sob a pressão do peso da água. Com um movimento brusco e repentino, o recipiente tomba para frente, perdendo o suporte que o mantinha erguido. A gravidade assume o controle. O barril vira-se de uma vez, liberando todo o seu conteúdo em um único movimento violento. Uma massa líquida e pesada despenca em direção ao solo. A água atinge o centro do incêndio com um estrondo surdo, esmagando as chamas sob o seu peso. O vapor sobe instantaneamente. Bright Feather, que estava próximo ao foco do calor, é colhido de surpresa pela torrente. O volume de água desaba sobre ele com força total. O impacto é brutal e imediato, extinguindo o fogo que lambia o feno seco ao redor. A água corre em sulcos pelo solo, transformando a terra em lama. O calor intenso é substituído por uma umidade fria e pesada. O galo é arrastado pela força do fluxo, enquanto o restante da água inunda o que restava. O silêncio retorna ao quintal, interrompido apenas pelo gotejar constante e pela respiração ofegante de quem acaba de ser contido. O silêncio se instala no quintal, quebrado apenas pelo gotejar rítmico da água que ainda escorre do barril tombado. Lentamente, uma forma amarela e disforme começa a se mover entre a lama e os restos de feno encharcado. Bright Feather emerge. Ele não é mais o galo altivo de minutos atrás. Suas penas, antes volumosas, agora estão coladas ao corpo por uma camada espessa de água e terra, fazendo-o parecer um esfregão desajeitado e pesado. Ele tenta dar um passo, mas o peso da umidade o faz oscilar. Cada movimento é acompanhado por um som de sucção da lama sob seus pés. Ele sacode a cabeça, mas a água apenas espirra em gotas pesadas. Seus olhos piscam rapidamente, tentando limpar a visão, enquanto ele mantém as asas caídas, incapaz de estendê-las devido ao peso do líquido. Ele olha ao redor, buscando um ponto de apoio, mas suas pernas escorregam na superfície lamacenta. A postura é de total derrota. Ele permanece ali, imóvel por um segundo, sentindo o frio da umidade penetrar sua pele, enquanto a realidade de sua imprudência se materializa. Mischief observa o estado de Bright Feather, mas seus olhos logo se desviam para o chão. O fogo não morreu por completo. Pequenas brasas alaranjadas ainda pulsam sob os fardos de feno que não foram atingidos pela água. O vento sopra, alimentando o brilho das faíscas que resistem na palha seca. O coelho percebe o perigo iminente. Ele dá um salto para trás, suas patas traseiras batendo com força contra o solo lamacento. O cheiro de fumaça aumenta, tornando o ar denso e difícil de respirar. Mischief não perde tempo. Ele gira o corpo em um movimento ágil, as patas dianteiras cavando a terra para ganhar impulso. Ele dispara em direção ao celeiro principal, seus músculos tensionados a cada passada. O coelho corre em zigue-zague, desviando dos destroços espalhados pelo quintal. Ele para por um segundo, olha para trás e vê uma nova língua de fogo subindo. Mischief retoma a corrida, aumentando a velocidade. Ele precisa encontrar os outros animais antes que as chamas alcancem a estrutura de madeira da fazenda. Ele não olha mais para o galo. Seu foco total está em alcançar a entrada do celeiro, onde a ajuda pode ser encontrada. O tempo é curto e o fogo continua a consumir. O chamado de Mischief ecoa pelo ar, rompendo a quietude da tarde. Do celeiro, uma vaca surge em galope pesado, o solo tremendo sob seus cascos. Logo atrás, um grupo de ovelhas se aglomera, empurrando-se umas às outras em direção ao foco de fumaça. A urgência é coletiva. Um cão de pastoreio chega primeiro, disparando em linha reta, os dentes cerrados e o olhar fixo nas brasas que avançam sobre o feno.
Ele para bruscamente, as patas dianteiras derrapando na terra, e começa a latir ordens para o grupo. A vaca chega logo em seguida, bufando. Os animais não hesitam. Em questão de segundos, o quintal, antes silencioso, transforma-se em um ponto de convergência frenética. Um grupo de galinhas corre em círculos, batendo asas para afastar a fumaça, enquanto o cão organiza o posicionamento de cada um. Eles formam uma barreira natural ao redor do fogo. A vaca posiciona-se perto do barril tombado, usando o focinho para empurrar restos de madeira. As ovelhas começam a pisotear as bordas do incêndio, tentando isolar as chamas. A força-tarefa está montada. O cão de pastoreio dá o sinal. A vaca avança primeiro, seus cascos pesados golpeando o solo com força rítmica, esmagando as brasas que tentam se espalhar pela grama seca. As ovelhas seguem o movimento, saltando sobre as chamas menores, pisoteando a palha em brasa, até que o brilho alaranjado desapareça sob a terra batida. O ar torna-se denso. O grupo de animais agarra ramos secos com a boca, agitando-os freneticamente sobre os focos de incêndio. O som é um estalo constante de madeira batendo contra o chão. Poeira e fuligem sobem em redemoinhos, misturando-se à fumaça cinzenta. A visibilidade diminui. O cão corre de um lado para o outro, latindo instruções, enquanto as patas dianteiras cavam valas rasas, para impedir que o fogo alcance a cerca de madeira. Cada animal trabalha em uníssono, um esforço coletivo que levanta uma nuvem de poeira espessa, cobrindo o quintal em um manto de partículas suspensas. O impacto dos corpos contra o solo cria vibrações que se sentem à distância. O cão de pastoreio percebe que os ramos não bastam. Ele late um comando agudo, apontando para a fileira de baldes próximos ao poço. A vaca, com um movimento preciso, usa o focinho para tombar um balde cheio, despejando um jato de água sobre o centro da pilha de feno. O líquido atinge as brasas com um chiado estridente, liberando uma nuvem de vapor branco que sobe instantaneamente. O grupo não para. Uma cabra corre trazendo outro balde, derramando o conteúdo sobre as bordas onde o fogo ainda resiste. O som de água batendo na terra quente domina o quintal, sobrepondo-se ao estalo da madeira queimada. Cada impacto de água cria uma pequena cratera de lama e cinzas. Onde antes havia chamas, agora restam apenas manchas escuras e fumegantes. Mischief observa enquanto os animais se revezam. O chiado torna-se constante, um coro de vapor que se espalha pelo ar. A fumaça, antes densa e negra, começa a clarear, diluindo-se com a umidade. O último foco de incêndio é atingido por um balde final. O vapor sobe em uma espiral curta e desaparece. O fogo, derrotado, finalmente se apaga. O silêncio desce sobre o quintal como um manto pesado. A última voluta de fumaça cinzenta sobe lentamente, perdendo-se no céu, enquanto o ar, antes sufocante, torna-se frio e úmido. Onde havia chamas, agora resta apenas uma paisagem de desolação. O solo está coberto por uma camada espessa de lama negra, cinzas molhadas e restos de feno carbonizado que se desfazem ao toque. O carrinho de mão jaz tombado de lado com uma das rodas enterrada na terra batida. Fardos de palha estão espalhados em ângulos caóticos. O cheiro de madeira úmida e fuligem impregna o ambiente. Os animais permanecem imóveis, com os peitos subindo e descendo em ritmos acelerados. Ninguém se atreve a emitir um som. O cão de pastoreio observa o perímetro, verificando se não restou nenhuma brasa escondida. A água escorre em pequenos filetes, formando poças escuras. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo gotejar de um balde virado. O quintal parece agora uma extensão estática. A calma é tensa, um lembrete físico da fragilidade do ambiente. Tudo está contido. O silêncio é subitamente rompido por um movimento espasmódico. Bright Feather, ainda encharcado até a última fibra, contrai os músculos das costas e começa a vibrar. Ele gira o corpo com uma força inesperada, um movimento circular que começa nas patas e termina na ponta do bico. A água acumulada em suas penas é lançada para fora em um arco frenético. Gotas pesadas e sujas voam como projéteis em todas as direções. O cão de pastoreio, que estava atento, é atingido em cheio no focinho e recua, sacudindo a cabeça. A vaca, que observava a cena, fecha os olhos instintivamente enquanto uma chuva de água cinzenta atinge seu flanco. Mischief, posicionado a poucos passos,
Tenta desviar, mas acaba recebendo uma rajada direta que o faz espirrar. O galo continua a girar, desajeitado e vigoroso, transformando-se em um pequeno redemoinho de umidade. Onde antes havia tensão, agora surge um caos inesperado de respingos. O ar é preenchido pelo som de água batendo contra o solo e contra os corpos dos animais. A seriedade do momento se dissolve em meio ao banho forçado. Brightfeather para o movimento tão bruscamente quanto começou, mantendo as asas abertas e pingando, enquanto os outros animais se sacodem. O movimento cessa. A última gota de água escorre da ponta do bico de Brightfeather, caindo na lama com um som seco. O galo permanece imóvel, com as asas levemente afastadas do corpo, mas sem a energia de antes. Onde o fogo tocou, as penas não estão apenas molhadas. Elas perderam a forma, apresentando pontas retorcidas e escurecidas pela fuligem. Ele sente o peso da umidade penetrando até a pele, um frio que se mistura à sensação de derrota. Brightfeather inclina o pescoço. Seus olhos, antes inquietos e brilhantes, agora fixam-se nos próprios pés, evitando o olhar dos outros animais. Ele tenta alisar uma das asas com o bico, mas o movimento é lento, vacilante, revelando a extensão do dano. O peito do galo sobe e desce em um ritmo irregular, pela respiração contida de quem processa o erro. Ele encolhe os ombros. O silêncio retorna, carregado de uma culpa palpável. Brightfeather é apenas uma figura desgrenhada e silenciosa, curvada. Mischief dá um passo à frente, suas patas afundando levemente na terra úmida. Ele observa o galo, que permanece curvado, e estende a pata dianteira. O contato é firme, mas suave, quando ele a repousa sobre o ombro de Brightfeather. O galo estremece levemente sob o toque, mas não se afasta. Mischief mantém a pata ali, um ponto de apoio sólido em meio à desordem do quintal. Ele inclina a cabeça, buscando o olhar do amigo, e fala com uma voz baixa. A curiosidade é um dom, Brightfeather. Algo que nos faz explorar o mundo, mas ela exige um peso proporcional de responsabilidade. O fogo não é um brinquedo, e a imprudência transforma a descoberta em destruição. Cada palavra de Mischief parece ecoar enquanto ele mantém a pressão constante. Brightfeather sente o calor da pata do amigo, um contraste com o frio da umidade que ainda encharca suas penas. Ele levanta a cabeça lentamente, os olhos encontrando os de Mischief. O galo solta um suspiro longo, o peito expandindo-se e contraindo-se enquanto ele absorve a verdade contida no gesto. A tensão nos músculos de Brightfeather começa a ceder. Eles permanecem assim por um momento, a conexão silenciosa selando a compreensão mútua sobre o limite entre a exploração e o perigo real. Brightfeather mantém o olhar fixo em Mischief, absorvendo cada sílaba do conselho. Ele endireita o pescoço, sacudindo as gotas de água que ainda restavam nas penas, um movimento que sinaliza o fim da prostração. O galo respira fundo, o ar enchendo seus pulmões, e dá um passo firme à frente, estabilizando-se no solo. Ele olha para as marcas de queimadura no feno, depois volta a encarar o amigo com uma clareza que antes lhe faltava. Eu entendi, diz ele, a voz firme e sem hesitações. A curiosidade me cegou para o perigo, mas isso termina agora. Brightfeather levanta a asa direita e a pousa sobre o peito, um gesto solene de compromisso. Prometo nunca mais cutucar faíscas ou subestimar o poder do fogo. Ele faz uma pausa, observando o ambiente ao seu redor, agora consciente das consequências. Obrigado por me salvar e por me mostrar o caminho certo, Mischief. Suas palavras não são apenas um pedido de desculpas, mas um marco de mudança. O galo inclina a cabeça em sinal de respeito, mantendo a postura ereta, desprovida da agitação inquieta que o caracterizava anteriormente. Ele se afasta da área chamuscada com passos deliberados e controlados, demonstrando que a lição foi internalizada. A promessa paira no ar, selando o momento. O sol começa a baixar no horizonte, projetando sombras longas sobre o quintal agora silencioso. Brightfeather caminha lentamente. Seus passos são precisos e medidos, sem a pressa errática de outrora. Ele para perto da cerca de madeira e observa o movimento das folhas secas que balançam com a brisa suave da tarde. De repente, um brilho distante captura sua atenção. A poucos metros dali, uma pequena faísca escapa de um braseiro distante, saltando no ar como uma estrela efêmera antes de se extinguir no solo. O galo congela por um instante, o corpo tenso, os olhos fixos no ponto luminoso.
A memória do incidente recente atravessa sua mente, mas ele não se move para investigar. Ele apenas observa a faísca desaparecer na terra. Um sorriso sereno surge em seu bico. Um gesto que reflete a clareza de quem finalmente compreendeu o valor do autocontrole. Ele não precisa mais testar o perigo para entender sua natureza. A segurança, ele percebe agora, é a base sobre a qual a verdadeira liberdade pode florescer. O quintal está em paz. E ele, pela primeira vez, sente-se verdadeiramente em harmonia com o ambiente ao seu redor.